ter os Estados Unidos apanhando um monte de independências aqui na América Latina, né, com a ideia de que a melhor coisa é os europeus longe daqui. A gente vai ter a guerra hispano-americana, né? A Espanha vai ser ali, entre os países europeus, se não o último a estar presente aqui na América. Então isso estaria atrapalhando a política da doutrina Monroe, né? A aumentar a influência dos Estados Unidos sobre o resto da América. Mas eu falei, né, no início da explicação da doutrina Monroe, era América para os americanos? Peraí, é uma América livre dos europeus ou uma América toda, na verdade agora, tendo uma influência dos Estados Unidos? Entende? Tá? Por isso que eu falei que tem um duplo sentido. América para os americanos, que América eles estão falando. A América é o território dos Estados Unidos ou a América como um todo, agora na mão dos estadunidenses? Então, como é que essa frase ela tem que ser analisada? A gente vai ter um presidente mais à frente, que é o Theodore Roosevelt, deixa eu mostrar para vocês, que ele vai ser um adepto dessa política da doutrina Monroe. E ele vai buscar colocar isso em prática, que é a política do Big Stick, do grande porrete. Né? Isso, países que vão sofrer muita influência da política do Big Stick. Cuba, nós vamos falar aqui, Panamá, Porto Rico. Mas essa política vai influenciar boa parte ali da América Central, tá? Inclusive até, né, o restante da América Latina, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Então, o Theodore Roosevelt, aliás, naquele filme Uma Noite no Museu, né, ele aparece ali sendo representado pelo o ator Robin Williams, né? Da sequência aqui, tá lá, ó. Doutrina Monroe e a política do Big Stick, né? A ideia era o seguinte: manter as relações amigáveis com os vizinhos, né? Mas se fosse necessário fazer uso da força, né? Tem até o provérbio africano que diz: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Então a ideia era aumentar a influência dos Estados Unidos sobre o restante da América. Então não era uma América livre dos europeus, era uma América inteira, agora talvez na mão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam se industrializando no século XIX, precisava de recursos naturais. Então, tendo uma relação amigável com os vizinhos, para ter acesso, ter uma facilidade aos recursos naturais, seria muito interessante. Mas, se eles dissessem não, opa, vamos ter que usar a força. Né? Então, durante o governo de Theodore Roosevelt, né, você vai ter muitas intervenções, né, no Panamá. Você já vai ter uma intervenção até mesmo na independência de Cuba, que vai se dar em 1898, até antes da chegada de Theodore Roosevelt, tá? Porque aí já você vai ver a política da doutrina Monroe, né? Mas não ainda nas mãos do Theodore Roosevelt, que chega um pouco depois. Você vê que tá ali, ele chega como presidente americano em 1901, tá? Mas Cuba vai sofrer uma interferência dessa política da doutrina Monroe, o Panamá da doutrina Monroe e a política do Big Stick na prática. Porto Rico também você vai ter, de certa forma, uma influência também da política da doutrina Monroe, tá? Mas a gente pode dizer que o Theodore Roosevelt é o cara que vai colocar isso na prática, né? Na América Central, inclusive principalmente no Panamá, que ele vai estar já como presidente americano. O Panamá, ele buscava a independência da chamada Gran Colômbia, né? E aí você vai ter ali a construção do Canal do Panamá sendo dada, né, para os Estados Unidos, basicamente, porque os franceses desistem, né? E em troca, os Estados Unidos ajudam o Panamá a se libertar da Gran Colômbia, em 1903. Né? Ok? Ó, a gente vai até falar aqui dos 3 casos específicos: o caso de Cuba, o caso do Panamá e o caso de Porto Rico. Cuba e Porto Rico eles vão se independer ali em 1800. Na verdade, Porto Rico não se independe, tá, gente? Cuba se independe em 1898, Porto Rico se livra dos espanhóis nesse mesmo ano, só que vai ter uma interferência no seu território dos Estados Unidos e o território de Porto Rico vira território americano. Né? Até hoje tem lá porto-riquenhos que defendem a independência de Porto Rico, outros dizem que seria legal Porto Rico virar um estado americano, outros manter o status atual de estado livre associado. Mas daqui a pouco a gente fala disso aqui. Vamos falar de um caso específico, né? Cada caso específico. Vamos falar do caso de Cuba. Cuba foi colônia espanhola, mas conseguiu a sua independência com a ajuda dos Estados Unidos durante a Guerra Hispano-Americana, né? Com aquela ideia da doutrina Monroe, né? América para nós americanos, mas quando fala assim América para os americanos, quais americanos também, né? Americanos todos nós ou os estadunidenses? Tá? Então a política da doutrina Monroe muito presente
você vai ter ali uma ajuda dos Estados Unidos, né, em relação a Cuba, né, para se independer dos espanhóis. Os Estados Unidos vencem o conflito e pelo Tratado de Paris eles vão ganhar o direito de controlar essa ilha, tá? Então assim, houve uma independência de Cuba, só que com interferências dos Estados Unidos. Porque no Tratado de Paris eles colocam lá, que o tratado vai se dar no final da Guerra Hispano-Americana, tá? E aí eles vão ter lá um direito até de controlar essa ilha, mesmo com Cuba já independente. Então quando Cuba estava fazendo a sua Constituição, já independente, em 1898, entra-se a emenda Platt. Uma emenda constitucional é você, né, quando você vai fazer alguma mudança na Constituição, ou vai colocar um artigo a mais, ou alguma coisa a mais na Constituição, né, tanto fazer mudança, ou fazer alguma alteração, ou colocar algo mais na Constituição, você diz que é uma emenda constitucional. A emenda Platt, idealizada pelo Oliver Platt, que era um político americano, dizia o seguinte: olha, os Estados Unidos vai poder intervir na ilha caso os interesses dos Estados Unidos não sejam alcançados. Entende isso aí? Então, durante o processo da Constituição de Cuba, os Estados Unidos pede para colocar essa emenda antes dos cubanos, de fato, né, terminarem a sua Constituição, que é a emenda Platt. A emenda Platt diz: olha, os Estados Unidos poderão intervir na ilha caso os interesses dos Estados Unidos não sejam o quê? Atingidos, alcançados. Então, o olhar dos Estados Unidos sobre Cuba era sobre seus recursos naturais. Entende? A emenda Platt ela vai ficar até a Revolução Cubana de 59, quando Cuba se torna socialista, né? Mas antes disso, todos os governos que estavam ali, eles aceitavam a influência dos Estados Unidos sobre a ilha. A ilha vivia numa pobreza tremenda, só que não mudou muita coisa hoje não, tá? Depois de Cuba ter virado socialista em 59, teve até um momento de pujança, com a grande parceria que teve com a União Soviética, né? Sempre viveu muito da exportação de cana-de-açúcar. Só que depois do fim da União Soviética, Cuba caiu numa derrocada muito grande econômica, sofre sanções dos Estados Unidos, isso também dificulta, mas também o regime que se tem lá dificulta muito o desenvolvimento econômico de Cuba. Mas a ilha já vivia numa grande pobreza, mesmo com a interferência dos Estados Unidos, né? Com muita pobreza, o analfabetismo era muito grande. Hoje, os cubanos, até no índice de analfabetismo, caiu bastante. A ilha toda tem um acesso ali, de certa forma, à educação, né? Você tinha uma concentração de terras muito grande, o desemprego também era muito grande, mesmo tendo uma interferência americana ali. Tá? Muitos estadunidenses iam para a ilha para turismo sexual, para uso de drogas, principalmente quando teve lá a tal da lei seca nos Estados Unidos, né? Não podia usar o álcool no território, então muitos migravam para Cuba para poder tomar rum, né? Que é muito comum o rum em Cuba. A população vai apoiar a Revolução Cubana, até porque não queria mais a interferência americana no território. E aí sai a emenda Platt e entra o Fidel Castro, né? E Cuba vira socialista. Ele vai dizer que a emenda contribuía até para um certo colonialismo, né? Um colonialismo que os Estados Unidos fazia sobre Cuba, né? E gerando até mais dependência de Cuba sobre a ilha, certo? Então, na visão do Fidel Castro, um do líder ali, se não o principal líder da Revolução Cubana, ele dizia que a emenda Platt transformou Cuba numa espécie de colônia dos Estados Unidos, né? E numa dependência econômica muito grande dos Estados Unidos, de importar produtos dos Estados Unidos e ficar exportando produtos para os Estados Unidos, muitos recursos naturais, até porque os Estados Unidos estavam no seu processo de industrialização no século XIX, início do XX. O caso do Panamá, o Panamá ele fez parte da Gran Colômbia, né? Antes da Gran Colômbia surgir, no início do século XIX, ali tudo era colônia da Espanha, tá? O Panamá ele vai buscar a independência da Gran Colômbia e antes de conseguir a sua independência, ali você já tinha a construção do Canal do Panamá acontecendo na mão dos franceses. Só que os franceses, eles vão desistir, tem muitos gastos com a construção do Canal do Panamá, muitas mortes de operários ali que ficaram doentes, porque ali é uma área de floresta tropical, muitos morreram de malária, febre amarela. Então, os franceses desistiram da construção do Canal do Panamá.
Os Estados Unidos, com a ideia da doutrina Monroe, a política do Big Stick, agora já o Theodore Roosevelt no poder, né? Ele entra em 1901 como presidente dos Estados Unidos, vai fazer o seu jogo de interesse, né? Porque seria muito importante para os navios americanos, né, saindo da parte leste, ó, passar pelo Canal do Panamá e escoar mercadorias para a Ásia, para a Oceania, né, para o Oriente Médio, que é uma região, né, a gente sabe também, da Ásia, até podendo chegar à Europa. Então seria importante, né, no escoamento de mercadorias pelo Pacífico. Não ter que dar a volta ao sul da América do Sul, levaria muito tempo, né? Isso aqui é principalmente o escoamento de mercadorias mais para a parte ali da Ásia e da Oceania. Então, tanto de mercadorias que vêm, né, da Ásia e da Oceania, podendo chegar aos Estados Unidos na parte leste. Então, o Canal do Panamá seria essencial a construção dele. E aí teve um jogo de interesse. Os Estados Unidos ajudam o Panamá a se independer da Grã Colômbia em 1903. Em troca, os Estados Unidos vai continuar a construção do Canal do Panamá e vai administrar. Trato feito. Olha a política da doutrina Monroe e do Big Stick sendo colocada aí. A obra vai se tornar realidade em 1914. Os Estados Unidos vai criar lá as eclusas, né, que são aqueles elevadores de embarcações. Vai administrar até 99. Em 77 já tinha sido feito lá uma parceria ali do Panamá com o presidente americano Jimmy Carter, dizendo que, olha, daqui a tantos anos o Canal do Panamá vai passar para a mão de vocês. E aí o Panamá, ok, aceitou e tudo mais. Hoje o Trump quer retomar a administração do Canal do Panamá. Eu não sei se isso vai sair do papel. Eu acho muito difícil, o Panamá não quer, até porque isso ajuda muito na economia do Panamá. Muitas embarcações passam por ali, tem que pagar frete, a indústria naval é forte no Panamá, então deixar na mão dos americanos também é perder, de certa forma, sua soberania econômica. Lá passam mais de 13 mil embarcações por ano, demoram de 8 a 10 horas para trafegar. Então, E aí o caso de Porto Rico era uma ex-colônia espanhola desde 1493, né? Então era muito desvalorizada, a Espanha não tinha muito um olhar ali para Porto Rico, né? Eles só foram se importar com Porto Rico quando eles estavam perdendo as suas colônias estavam se independendo, e aí eles começaram a se preocupar com Porto Rico, né? Aí, com medo de perder o território, eles vão mandar muitos migrantes para a ilha. Isso vai funcionar, essa ocupação dessa ilha, até começar a Guerra Hispano-Americana, período que a gente vai ter aí da doutrina Monroe, né? Em 1898, os Estados Unidos vão invadir a ilha de Porto Rico, né, o último território espanhol no Caribe. Vai ser atacado por 3 meses. Mas isso não significa que Porto Rico vai ter liberdade, porque o controle agora vai passar para a mão de quem? Dos Estados Unidos. Era a doutrina Monroe na sua prática. Era a América para os americanos. Para quais americanos? Os americanos, possivelmente os Estados Unidos. Os estadunidenses, né? Beleza? Os Estados Unidos não queriam mais a intervenção dos europeus na América, mas na verdade queriam aumentar a sua área de influência na América, ter acesso a recursos naturais. Porto Rico não se independeu, Porto Rico virou território dos Estados Unidos. Assim é até hoje, né? Hoje é um estado livre associado, né? Seus cidadãos são estadunidenses, eles não têm direito a voto, eles não escolhem o presidente americano. Eles podem até entrar livremente nos Estados Unidos, tá? Muitos apoiam a independência de Porto Rico, outros apoiam que o Porto Rico vire um estado dos Estados Unidos, e outra parte quer manter o status atual, dizendo que é um estado livre associado, né? Aí tem um governador de Porto Rico, né? Porto Rico é uma ilha pobre, tá? Vive lá muitos problemas sociais, tá? Vem sofrendo também com as mudanças climáticas, tá? Tem até alguns vídeos da BBC que vocês podem ver sobre Porto Rico, bem interessante, tá? Tanto falando da história de Porto Rico, na questão da tomada da ilha pelos estadunidenses, quanto também como Porto Rico vem sofrendo com as mudanças climáticas, né? As ilhas vão sofrer muito com o aumento do nível dos mares, certo? Olha aqui alguns territórios que nós falamos, né? O Panamá, Cuba, Porto Rico, onde estão esses lugares, né? E falar um pouco do Plano Colômbia. O Plano Colômbia, ele já é mais recente, tá, gente? Ele é mais recente
ele não tem uma relação com a doutrina Monroe e a política do Big Stick, mas mostra uma certa interferência dos Estados Unidos sobre a Colômbia, até porque os Estados Unidos vai sofrer muito com a questão do tráfico de drogas nos anos 80, boa parte dessas drogas, principalmente a cocaína, saindo da Colômbia, tá? Então, com a ideia de combater esses cartéis de drogas, e também combater grupos socialistas, paramilitares socialistas, como as Farc, e era período de Guerra Fria ainda, é criado o Plano Colômbia, que na verdade já existia anteriormente e vai ter uma outra versão dele em 99. Você já tinha uma interferência dos Estados Unidos na Colômbia nos anos 80, tá? E você vai ter uma outra interferência já no final dos anos 90, já tinha terminado a Guerra Fria, mas aí com foco, principalmente esse de 99, em combater o tráfico de drogas. Nos anos 80 era tanto combater o tráfico de drogas, principalmente a cocaína, mas também combater grupos de viés socialista na Colômbia, tá? Ok? Você vai ter até algumas relações desses grupos paramilitares de viés socialistas com o tráfico de drogas, tá? Aliás, a série Narcos mostra um pouco disso. Mas o que parecia ser uma ação bilateral, tanto de interesse dos colombianos, que não estavam aguentando mais o tráfico de drogas dominar seu território, né? E os Estados Unidos também estava sendo entupido de drogas, principalmente a cocaína, que tinha aparecido a cocaína, e o crack depois começa a aparecer também nos anos 80, mas saía muito mais cocaína da Colômbia. Vai virar mais uma intervenção militar dos Estados Unidos na Colômbia, o tal do Plano Colômbia. Beleza? Tá, os Estados Unidos vão começar a colocar bases aéreas e radares na Cordilheira dos Andes. Você vai ter uma repressão muito forte no sul da Colômbia, né? Até mesmo com uma certa interferência dos Estados Unidos. Os policiais colombianos vão ter muito apoio de equipamentos americanos. Então você vai ter uma repressão dos dois lados, tanto do Estado colombiano, algumas ali, até mesmo algumas pessoas que não tinham relação com isso, né? Mas a maior crítica que fica aqui é dessa interferência que os Estados Unidos vai ter no território colombiano, tá? Ok? Mesmo com esse projeto do Plano Colômbia, principalmente do final dos anos 90, não vai conseguir diminuir substancialmente a produção de cocaína na Colômbia, e até mesmo nos países vizinhos, né? E aí muita boa parte dessa droga vai, ainda assim, para os Estados Unidos e vai até hoje. Então, o Plano Colômbia era uma tentativa de diminuir, de acabar com o tráfico de drogas, só diminuir o tráfico de drogas, né? Porque boa parte dessa droga ia para os Estados Unidos, que sempre foi um grande mercado consumidor de drogas, cara. Todo tipo de droga, né? Hoje até tem outras drogas aí sintéticas aparecendo. Muitas delas são produzidas na América Latina, tá? Fica aí como posso dizer? Nossa, deu um branco, gente, aqui. Uma dica, vamos dizer assim, para vocês desse documentário que tem na Netflix, Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração, que fala sobre a guerra às drogas nos Estados Unidos nos anos 80 e como foi uma grande farsa. Eu não vou ficar contando aqui, vocês têm que ir lá assistir. Bem interessante. E vocês podem fazer ligação com coisas que a gente está estudando aqui. Tá? Tem na Netflix, é bem legal. Né? Mostra como o Estado americano, ele não estava talvez tão preocupado na guerra às drogas, não. Tá? Ele estava ali com outras preocupações mais específicas, mas eu não vou contar não, vocês têm que assistir lá. Tá? Bom, o que vai ajudar os Estados Unidos a virar uma grande potência? Eu acho que, não acho não, né? A gente tem certeza que a influência que os Estados Unidos vai ter sobre a América, principalmente nos séculos XIX e XX, obtendo recursos naturais, aumentando sua influência política também, econômica, ok, acho que a gente já falou aqui, mas política sobre a América Latina, isso vai ajudar muito. Ter se industrializado anteriormente também. Durante a Segunda Guerra e a Guerra Fria são dois momentos também muito importantes economicamente para os Estados Unidos. Por quê? Após a Segunda Guerra Mundial, a Europa vai estar destroçada. E aí é criado o Plano Marshall. O Plano Marshall é uma ajuda financeira que os Estados Unidos vai fazer aos países europeus. É claro que essa ajuda financeira você vai ter que pagar depois, é um grande empréstimo, né? Você também vai ter uma grande ajuda à Ásia, principalmente ao Japão e os territórios invadidos pelos japoneses, com o Plano Colombo. A gente vai ter até uma interferência dos Estados Unidos no território do Japão de 1945 a 52 lá. A Coreia do Sul também vai virar uma grande parceira dos Estados Unidos, né? Isso tudo vai auxiliar a se recuperar da crise de 29, que vai afetar muito os Estados Unidos. Porque agora você vai ter
a Europa, a Ásia, que estavam se recuperando, precisando o quê? Consumir produtos americanos. Aí você tem as multinacionais americanas se espalhando pelo mundo inteiro. Porque agora, pós-Segunda Guerra, você tem boa parte do mundo destroçado, precisando se recuperar economicamente, precisando de acesso a alimentos, a roupa, a diversos tipos de produto, e o território americano estava intacto, né? Então, muitas multinacionais americanas se espalham pelo mundo, né? Principalmente a Europa, a Ásia, indo para a América Latina, indo para a África também, até porque a mão de obra é mais barata. E você achava que esse lucro ia para onde? Para os Estados Unidos, cara. Para os Estados Unidos. O dólar foi colocado como moeda internacional em 44, na Conferência de Bretton Woods. O FMI é criado, né? Uma organização intergovernamental que empresta dinheiro aí para os países. Mas dever dinheiro para o FMI é como se devesse dinheiro para quem? Para os Estados Unidos. Então olha quantas coisas positivas vão, né, pró-Estados Unidos para ter esse crescimento econômico e essa influência política sobre o mundo. Pós-crise de 29, você tem um tal do chamado keynesianismo, né, que é uma intervenção do Estado na economia. Isso também vai ajudar muito os Estados Unidos a se recuperar economicamente. Muitos bancos tinham quebrado, várias empresas tinham quebrado na crise de 29. O Estado vai lá e ajuda esses bancos a se recuperarem, essas empresas a se recuperarem para gerar emprego e aí mais produção. Os Estados Unidos vai investir muito na infraestrutura pós-crise de 29, na logística, que é importante também para o crescimento econômico. Então, olha quanta coisa vai ajudar os Estados Unidos a se tornar uma potência econômica. Se industrializou antes. A sua influência política, econômica e militar sobre o resto da América também, para ter acesso a recursos naturais. Né? Mesmo com a crise de 29, consegue se recuperar. Plano Marshall, Plano Colombo, empréstimos financeiros a esses países para se recuperarem. Esses países também vão comprar muitos produtos americanos. As multinacionais americanas se espalham pelo mundo. Esse lucro é para quem? Estados Unidos. Dólar colocado como moeda internacional, 44. Criação da FMI, Fundo Monetário Internacional. A sede é onde? Estados Unidos, pô. Dever dinheiro para a FMI é dever dinheiro para os Estados Unidos. Entende? Durante a Guerra Fria, então, aí que você vai ter uma alavancada, ainda mais dessa economia americana. Você vai ter Estados Unidos e União Soviética, as principais economias. Porque você começa a ter produção bélica, produção de alimentos, e assim vai, de outros produtos industrializados. Beleza? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É para levar também uma reflexão, né, de como os Estados Unidos cresceu economicamente, politicamente, militarmente também. Principalmente durante a Segunda Guerra e Guerra Fria. Espero que tenham gostado. Compartilhe com os colegas de vocês este vídeo. Valeu!